Olá, Tati. Boa tarde. Olá, Boa tarde a todo mundo. professor. Tudo jóia? Tudo jóia com o senhor? Bem-vindo. Deve estar bastante frio aí em Nova Petrópolis, hein? Imagino, aqui em São Paulo tá frio. Imagina aí na Serra Gaúcha. Primeira Aqui, vez que a gente vai fazer a live, né, Tati? Já fiz com a Luana, né, a Raquel e agora com você. A gente hoje deixou em aberto para perguntas e respostas, porque da última vez a gente bateu um papão e não respondeu muitas perguntas. Então, falei com a Raquel naquela ocasião. Vamos fazer uma live só de perguntas e respostas, que aí a gente atende os leitores, né, para tirar dúvida. Eu só peço que o pessoal que for fazer pergunta, pergunta dentro do tema, né, para a gente aproveitar a oportunidade, tá bom? isso mesmo, muito legal. É uma honra poder fazer uma live com o senhor, professor Wagner. E a gente já recebeu algumas perguntas na caixinha ali dos stories. Então eu já vou começar direto com essas. Enquanto isso, o pessoal que Vamos está lá, tá? chegando pode deixar também a sua pergunta. Olha só. Alguém perguntou: qualquer um pode fazer uma viagem astral? E como ter consciência das viagens astrais? Vamos lá. A saída do corpo, Tati, é um potencial humano como qualquer outro, como a capacidade de pensar, de sentir emoções. O ser humano tem um conjunto de possibilidades psíquicas, como a telepatia, a clarividência e tantos outros fenômenos. São naturais, tá? Agora, se vai desenvolver ou não o potencial, depende de uma série de condições. Por exemplo, muitas pessoas têm medo, né, desse tipo de tema. O medo dispara a adrenalina, Tati. A adrenalina acelera o metabolismo e a pessoa não relaxa. Então, qual é o maior inimigo de uma pessoa que queira fazer uma saída do corpo? O medo. E o medo vem da onde? Da falta de informação sobre o assunto, porque a pessoa não sabe o que está rolando, e aí o medo é até uma reação natural. Então, primeiro ponto, o estudo dessa área de forma bem séria. Tem muitos livros bons e autores sérios internacionais. Esse livro, Viagem Espiritual, ele é muito bom para as pessoas poderem aprofundar e clarear sobre esse tema. E ele tem no finalzinho um link para a bibliografia, para outros autores, para a pessoa ter visão de conjunto. Então, esse potencial ele é latente. Agora, se ele vai se desenvolver ou não, vai depender das condições da pessoa. E um detalhe, Tati, a morte também é uma saída do corpo, só que definitiva. Então, todas as pessoas que estão dentro do corpo, vivendo aqui na Terra, eventualmente vão ter uma saída, que seria a saída final. Todo mundo sabe disso. Então, o potencial da saída reside no fato de que a gente está dentro e um dia terá que sair. Então, isso prova de que a saída é potencial de todos. O problema é que, ao longo do tempo, muitas informações confusas foram veiculadas. Então, por exemplo, tem duas que motiva essa pergunta. Por exemplo, só sai do corpo quem é médium, ou só sai do corpo quem é o iniciado numa fraternidade esotérica qualquer. Não é verdade, Tati. Caso contrário, só morreriam os médiuns e os iniciados, que só eles sairiam pela morte. Esse argumento não bate. A saída do corpo é potencial inerente. Agora, quem trabalha com a parte mediúnica de forma séria, ou a parte iniciática, por outro lado, acaba aproveitando melhor este potencial, porque já estuda esses temas na base. Então, é potencial de todo mundo, e a melhor forma de aumentar a lucidez sobre isso, primeiro é estudar o tema. A pessoa não pode tentar alguma coisa que ela não sabe exatamente o que ela está fazendo. E segundo ponto, Tati, muito importante, como que uma pessoa quer ter lucidez fora do corpo se ela não tem lucidez já na vigília? Então, primeiro ponto, melhoria do pensamento, das emoções, para ficar mais lúcido aqui. Estando mais lúcido, facilita tudo, inclusive a lucidez durante a saída. Então quer dizer que não é nem só uma preparação naquele momento, mas é o Exato. estilo de vida que te prepara. Exatamente. Por exemplo, Tati, eu sempre aconselho as pessoas antes de deitar, ler algum tema sobre saída do corpo, para saturar a mente com isto, porque quando a gente dorme, se o corpo espiritual se projetar para fora do corpo inconscientemente, ele vai na direção daquilo que a pessoa dormiu pensando. E se a pessoa dormiu pensando na saída do corpo, ou num plano sutil, ou em alguma coisa elevada, ela vai ser atraída para lá, porque o semelhante atrai semelhante a nível
energética. Então não adianta uma pessoa, por exemplo, o dia inteiro com a lucidez baixa ou irritadíssima, deitar e tentar um exercício para sair do corpo, não vai rolar nada, porque ela está adrenalizada, está cheia de adrenalina, a mente dela está cheia de tranqueira. Então o correto é deitar como uma criança deita, ou o seu cachorrinho. A criança e o cachorrinho não deita com autoculpa, nem com preocupação com aluguel, nem com nada, simplesmente se entrega de forma lúdica, natural. Então, essa é uma das chaves. Ler antes de deitar é uma postura. Aí a pessoa vai falar assim, quanto tempo eu devo fazer isso? A vida inteira, todas as vezes que ela for deitar, para criar um hábito, uma postura. Não é apenas um exercício para tentar alguma coisa naquele momento. É um conjunto de possibilidades. Legal. E o senhor falou sobre deitar assim, tranquilo, como uma criança ou como um bichinho de estimação. Uma criança também pode fazer uma viagem astral? Os animais de estimação também conseguem fazer? Ou os animais em geral? Tati, a criança consegue mais fácil por dois motivos. Primeiro, que ela está há pouco tempo encaixada na matéria, né? Então as ligações energéticas não são tão fortes quanto no adulto ainda, né? Até os 7 anos de idade, o campo energético daquela criança ainda está se ajustando ao corpo humano. Por isso que livros antigos de ocultismo diziam que a pessoa só está totalmente encarnada no 7º ano de vida, significando que até o 7º ano, os chakras da pessoa, o campo energético, vão se adaptando. Então, a soltura energética de uma criança é mais fácil para ela. Entretanto, a criança vai interpretar aquilo com o nível infantil momentâneo dela e vai parecer que aquilo é uma fantasia. É claro que o mundo mental de uma criança está cheio de fantasia, mas no meio disso tem uma coisa ou outra que às vezes reflete uma experiência dessas. E os animais mamíferos, né? Não insetos, mamíferos avançados, como cavalo, elefante, cão, gato, têm saídas do corpo. Agora, o nível de lucidez é o do próprio animal. Eu tinha um gato, quando eu era adolescente, que tinha saídas do corpo. Eu saía do corpo e via ele, ele me via. E tenho hoje o Rama, um cachorrinho Yorkshire, está aqui zanzando, que também tem saída. Eu botei até um desenho dele. Pedi o Léo para fazer o desenho dele no livro, está aí. E os animais têm saídas do corpo, e melhor ainda, Tati, sobrevivem à morte do corpo humano. Tá? Eles continuam do lado de lá, no tempo deles. As pessoas que perdem seus entes queridos animais sofrem muito. E com esta informação de que eles também prosseguem além da carne, isso ajuda a muita gente a superar a dor da perda. A gente pode até, numa outra live, falar um pouquinho sobre a questão dos animais, a imortalidade da consciência deles, a aura dos animais. A gente pode fazer um específico de uma próxima vez, tá? Ah, legal. E aí também isso já linkou com uma outra pergunta que alguém fez, que foi assim, a pessoa escreveu, o meu pai faleceu em um acidente de trânsito muito grave. Eu tenho como saber como ficou o seu espírito? Isso. Olha, difícil falar, Tati, difícil falar isso, a distância, sem ver ela, sem saber condições. Tudo é possível, tá? Agora, o que eu aconselho sempre, enquanto você não souber de nada, faz a sua parte. Irradia um sentimento legal a favor dele, seja através de uma prece, ou um mantra, ou a vibração silenciosa do amor que o coração tem, que a mente não entende, mas que aqui a gente sente, envolve a pessoa nesse amor, desejando a ela que sua jornada seja sadia. Se a pessoa não estiver legal, essa vibração pode ajudar. E se ela estiver legal, ela vai ficar contente porque a pessoa está vibrando legal. Agora, não é o gênero de morte, Tati, que qualifica a condição do espírito do lado de lá. Todos nós temos uma média do que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Tudo está registrado na energia da gente. Quando a gente desencarna, sai do corpo de vez, o campo energético vai junto com a gente. Então, a média de tudo isso dá a média da vibração espiritual. Esta vibração atrairá a pessoa para uma vibração correspondente no plano espiritual. Então, não é o gênero da morte, é a somatória da vida inteira. Porque se você olhar historicamente, grandes mestres foram assassinados violentamente e não ficaram mal, porque eles eram do bem e da luz, e isso se sobrepõe ao momento final. Em contrapartida, tem gente que morre com o carinho da família em casa e 1 minuto depois está mal do lado de lá, porque a somatória dela em vida era muito ruim. Então, que ela não se preocupe com o gênero de morte como foi.
mas sim com o caráter do pai dela. Se o caráter era bom, era uma pessoa boa, que buscava fazer o melhor, fica tranquila que está bem. Agora, tem que ser falada a verdade. Se a pessoa aprontava, era tranqueira, ela vai ser do lado de lá o que ela era do lado de cá. Então, que ela confie mais no caráter do pai dela e no caráter dela para vibrar um sentimento legal. Agora, tudo é possível, um encontro, saber, mas tudo isso é relativo. O mais importante é o amor que a pessoa vibra no coração dela a favor de quem passou. Legal, nossa, muito forte isso, né? E até pela questão de, às vezes, a gente está se preocupando com a pessoa que foi, mas é também a questão da autorresponsabilidade, né? Exatamente, porque, por exemplo, todos nós temos entes queridos, Tati. E quanto maior a família, maior o leque de possibilidade de um monte de coisa. Então, nós temos familiares que são pessoas muito íntegras. E nós temos familiares que, às vezes, fazem coisas estranhas ou dão problema. Toda família tem. E isto faz parte do jogo. Não tem família perfeita, é claro. Todo mundo quer o melhor, mas nem sempre é assim. Então, às vezes, um familiar da gente parte para o lado de lá e era uma pessoa complicadíssima. Não é a morte que vai iluminar ele, porque ele vai ser o somatório de tudo que ele é, só que sem o corpo, né? Então, é importante que quando a pessoa tiver um ente querido desses problemático que passou, que a pessoa vibre mais coisa boa a favor daquela que passou. E se o parente da pessoa é uma pessoa excelente, não se preocupa, ela será do lado de lá o que ela já era do lado de cá, ou seja, entre qualidades e defeitos, a qualidade superava os defeitos e a média é boa. Fixa nisso, que aí você vai saber se a pessoa está bem ou não. Ela será lá o que ela já era aqui. Legal. Nossa, muitas perguntas aqui. Alguém perguntou assim: gostaria de saber o que diferencia o desdobramento mediúnico da projeção astral. É simples. Existem dois tipos de fenômeno, Tati. O fenômeno anímico, que é o potencial da própria pessoa, por exemplo. Pensar, sentir, são potenciais da pessoa, não tem a ver com presenças espirituais. Quando se fala a expressão médium, vem do latim intermediário, significando um ser humano que é o intermediário entre o mundo espiritual e os homens, ou seja, uma ponte entre planos. Então, quando há um fenômeno mediúnico, existem presenças espirituais que podem interagir com o sensitivo, mesclando o potencial espiritual com o humano. Quando o potencial é anímico, ele é só humano, independe da parte espiritual. Então, podem existir saídas do corpo anímicas pela própria pessoa e saídas do corpo mediúnicas produzidas por espíritos que trabalham com a pessoa e que desenvolvem o processo junto com ela. E existe a mescla dos dois potenciais, Tati, que é o anímico mediúnico, que é o que eu trabalho, e muita gente juntando. O lance é o seguinte, temos um monte de potenciais que são anímicos, clarividência, telepatia e saída do corpo. Um monte de potenciais mediúnicos, psicofonia, psicografia, psicopictografia. Então, o fenômeno mediúnico basta a pessoa. O fenômeno anímico basta a pessoa. O mediúnico precisa ter espíritos do lado. Agora, a morte é um fenômeno anímico, não é, Tati? Por exemplo, a pessoa está dentro do corpo e um dia vai embora. Morte não é mediunidade, correto? É anímico. Morte é uma saída. Então, o que isso está evidenciando? Saída do corpo é anímica. Porque a própria morte é anímica. Agora, existem saídas com presenças de mentores espirituais que já trabalham com a pessoa em trabalhos de cura, mediúnicos aqui, e que já interagem com a energia da pessoa, facilitando o processo para ela num trabalho. Agora, nunca vai ser à toa, porque quando a saída do corpo é mediúnica, a pessoa não consegue direcionar a experiência. Ela vai para onde os mentores levam ela, e normalmente para ajudar alguém. Então, a mediúnica vai envolver responsabilidade e trabalho, enquanto que a anímica vai de acordo com a consciência da própria pessoa. Então, existem os dois tipos, e o terceiro tipo, que é a mescla das duas, que, na verdade, é o comum. Agora, um detalhe, Tati. Quem se acostumou com saídas do corpo mediúnicas, em reuniões espirituais e tal, acaba caindo no erro de achar que a saída do corpo é mediúnica. Não é. Ela é anímica, mas ela pode ser implementada pela parte mediúnica. Aí a pessoa fala assim, eu saio durante uma reunião. Tá, por que você não sai em casa durante o sono também? Sabe? Ah, porque é mediúnico. Não, é anímico, podendo ser mediúnico e podendo ter a mescla das duas coisas. Ah, legal, interessante. E o senhor também falou uma coisa bem legal, desculpa,
sobre responsabilidade e trabalho. E aí, alguém perguntou assim na caixinha dos stories: é possível resolver alguma situação por meio das viagens astrais? Então, a pessoa ela vai contar com a ajuda desses mentores, normalmente para ajudar outras pessoas, mas ela pode resolver uma situação da vida dela. Por exemplo, o que ela colocou ali especificamente na pergunta era atrair relacionamentos ruins para sua vida, relacionamentos com pessoas casadas, enfim, ela conseguiria resolver isso por meio de Não, uma... não, não. Não? Não, Tati, porque isso é uma resolução humana aqui da experiência aqui embaixo na Terra. Não é uma coisa que ela possa pegar fora. A resolução disso é algo humano, como muitas coisas são do aqui e agora. Tá? Então, o que ela poderia fazer? Terapia, por exemplo, para poder ajudá-la a entender o processo dela. Por que ela está atraindo pessoas assim? O lance é aqui embaixo. Tem muita coisa que rola aqui na Terra. Ô, Tati, vamos imaginar que o universo é uma enorme escola. Planetas são salas de aula, corpo é uniforme. Então estamos agora, dentro do uniforme, na sala de aula, que é a Terra. Então o que acontece dentro da sala de aula é o que é pertinente ao estudo e à vivência de um aluno dentro da sala. Aí a pergunta seria o seguinte: eu poderia ir lá em casa pegar cola para resolver o negócio da prova aqui? Não, porque sair do corpo seria voltar ao plano espiritual. Não vai haver cola. O professor não pode dar cola para o aluno na hora da prova. Faz parte da experiência. E outra coisa, Tati, até mesmo um relacionamento ruim pode trazer lição e experiência para ela, para encontrar alguma coisa boa à frente. Então, nem sempre encontrar alguém com um relacionamento estável é a primeira opção. Às vezes a pessoa está curtida por coisas ruins e finalmente ela achou alguém que ela valoriza e que é legal. Então, isso é experiência daqui. Tá? Muita gente, às vezes, tenta buscar no espiritual o lance da resolução humana. Não, é a parte mental e emocional da gente. A parte espiritual envolve outras coisas, a expansão da consciência e uma série de outras coisas. Agora, vivências aqui do aqui e agora são as experiências da gente aqui dentro da escola. Não pode pegar cola, não. A gente precisa ter resolução criativa, correta, para poder resolver nossos problemas. E todos nós temos esses problemas. E senão seria uma fuga, né? Então isso ia Exatamente. se tornar um hábito para a pessoa fugir da sua realidade, não faria sentido, né? Por exemplo, Tati, eu conheci uma pessoa no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, que essa pessoa ia todo dia numa reunião espiritual. Então, no grupo espiritual, todo mundo falava como ela é dedicada, ela ia todo dia. Depois se descobriu que ela tinha um marido alcoólatra, que era um problema. E quando ele chegava do trabalho, ele já ia beber, ela ia para a reunião. Ela não ia por amor, ela ia para fugir de um contexto muito difícil em casa. Então, às vezes as pessoas usam a espiritualidade como válvula de escape. Isto é possível, como uma válvula de escape eventual para aguentar o tranco aqui embaixo. Agora, tentar a resolução lá de coisas daqui não bate. Agora, a resolução lá pode ser, por exemplo, tirar o medo da morte. E isso ajuda a lidar com tantas coisas aqui, inclusive as perdas, evidenciar para a pessoa o que ela é por dentro. E muita gente, às vezes, não aguenta, porque a saída do corpo pode revelar coisas que ela não percebe na vigília sobre ela mesma. Então, isso é uma área para expansão de consciência. Tudo ajuda, mas a resolução das coisas daqui é aqui. Legal, nossa, muito importante isso. Aqui, deixa eu ver, Aqui entrou mais uma pergunta. Professor, parei de ter a projeção há alguns meses. Você tem alguma dica para eu conseguir voltar a fazer? Leitura sobre o tema constante na hora de deitar. O livro Viagem Espiritual seria uma boa, mas tem vários outros livros também. Leitura antes de deitar, e se possível, não tem como eu dar uma resposta dessa sem ver a pessoa, Tati. Se a pessoa souber alguma técnica energética para poder criar a luz no campo energético, ou gerar essa luz pelos chakras, isto facilita. Os motivos pelos quais uma pessoa teve travada a sua capacidade de projeção são muito variados. Por exemplo, você pega, Tati, uma mulher que tinha muitas projeções, ela casou, um ano depois engravidou, agora tem um bebê. Ora, o bebê no primeiro ano dá muito trabalho, então essa mãe toda hora acorda para dar de mamar. Naquele período, as projeções dela vão cair, porque toda hora o foco dela está para cá.
Um jovem que tem projeções, vai prestar o vestibular, fica focado naquilo, porque tem que focar para passar. As projeções vão cair. Uma pessoa que está estressada por trabalho vai cair. Então, existem fatores que podem mudar o foco da pessoa e ficar presa dentro de um looping, de uma situação momentânea. Tá? Isto pode ser quebrado na hora de deitar com a pessoa lendo sobre o tema. Porque é assim, Tati, a pessoa passa o dia inteiro pensando um monte de coisa. Na hora de deitar, ela tem que mudar a chave e pensar no plano espiritual, porque ela está na borda de entrada durante as horas do sono. As pessoas não fazem isso. Elas carregam para dentro do sono o looping mental do dia a dia. Isso vai travar o potencial. E, às vezes, a pessoa está passando isso sem perceber, uma fase ocasional da vida dela. Se ela tem todo o trabalho durante o dia, pensa um monte de coisa, e na hora de deitar ela pega um livro, ela está quebrando um padrão antes de deitar, inoculando na mente as ideias da projeção. Esta é a melhor coisa para ela quebrar esse padrão. E o segundo, se ela souber alguma prática energética, que é claro, não dá para passar aqui numa live pelo Instagram, mas que ela possa investir nisso, vai ajudar. Legal. E aí também me lembrei agora de uma coisa, que no livro esse aqui, no Viagem Espiritual, o senhor fala sobre a projeção voluntária e involuntária. Então, assim, muitas pessoas, né? Ah, eu quero fazer, como é que faz? Não consigo mais fazer, como é que volto a fazer? Mas então tem as técnicas para a pessoa começar a fazer. E se a pessoa nem foi atrás e isso acontece involuntariamente, como que funciona isso? Por quê? É que, na verdade, dentro dos potenciais que a gente tem, de vez em quando emerge espontaneamente algum deles, Tati, por um motivo dentro da pessoa que teria que olhar ela para saber qual é. Isso não somente com a saída do corpo, por exemplo, um fenômeno telepático, um fenômeno de clarividência, eles podem acontecer espontaneamente, porque eles já existem como potencial dentro da pessoa. A saída do corpo também. Então, a maioria das pessoas que hoje pesquisa esse tema começou com saídas involuntárias. Elas tiveram a experiência e foram correr atrás para tentar entender o que estava acontecendo, como foi comigo lá na adolescência. 99% das pessoas que hoje estão dentro da área de estudo tiveram alguma experiência e estão correndo atrás. E sobra um pouquinho além de pessoas que estudam temas espirituais em geral e que também estudam esse de forma geral. Então, a saída do corpo voluntária é quando a pessoa se prepara para o processo, para que ele ocorra de acordo com o que ela está buscando, causa gerando efeito, tá? Mas as saídas involuntárias, veja que coisa, uma pessoa estuda um tempão sobre saída do corpo e não teve consciência nem memória de uma. Uma outra não estudou nada e teve uma saída do corpo involuntária que ela nem queria. Então, os fatores que regulam isso estão dentro da pessoa e vão variar de pessoa para pessoa. Eu conheci muita gente que estudava muito esse tema, Tati, somente intelectualmente. Ela não tinha paixão, não tinha amor por aquilo. Então, aí um outro que tinha um amor grande, não tinha estudado nada, tinha saída do corpo. Então, o que eu aconselho? Junta no estudo sentimentos legais por isso. Não é somente técnica ou estudo, é evolução, expansão da consciência, melhoria do caráter. Eu não estou falando disso de forma doutrinária, porque esse tema ele está aberto para pessoas de todas as áreas. Não tem nenhuma área que seja dona da saída do corpo. Ela é um potencial humano. Agora, cada área interpreta de acordo com seus parâmetros, o que é natural. O que eu aconselho é que a pessoa esteja de mente aberta, soma tudo e desenvolve o jeito dela, que nunca vai ser o jeito de ninguém, e que ela siga o caminho que ela quiser e não precisa dar conta de ninguém. Agora, a saída do corpo é um fenômeno natural e humano. Não pode ser preso numa doutrina ou numa abordagem só. Tem que ter múltiplas abordagens para a pessoa somar e achar, por temperamento dela, qual é a área que ela gosta mais e qual abordagem. Então, é importante que quem goste desse tema não estuda somente isso como um conhecimento. Há o amor disso. O que isto pode causar na sua evolução? O que você pode melhorar nisso? Não é só uma saída. É o que acontece na saída, o que fazer com isso. E eu deitei aqui, saí. Quando eu voltei melhor com essa saída, sabe? Tem gente que quer buscar essa temática também. Por exemplo, uma pessoa ciumenta quer sair do corpo para vigiar o companheiro ou a companheira. Imagina, tem gente que é isso. O outro cara quer sair do corpo para ver a vizinha pelada tomando banho porque ele é invisível. Tem um monte de gente com tranqueira dentro da abordagem da saída do corpo. Aí, quando alguém sério
fala disso com amor e responsabilidade, tem gente que não gosta, Tati, porque quer uma abordagem leviana em cima. Mas aí é que entra a responsabilidade do nível de consciência de cada um. Isto não é uma brincadeira esotérica, isso é uma temática profunda que pode desenvolver diversas coisas para a pessoa. Não é interessante entrar numa área dessa com leviandade, má intenção ou qualquer coisa ruim, porque repercute energeticamente nela, porque semelhante atrai semelhante. Se uma pessoa tentar uma saída do corpo para espreitar a vida do outro, quando ela voltar, espíritos pesados estarão no quarto dela espreitando a ela, porque o que ela faz lá repercute aqui e eles estão na mesma vibração. Tem duas áreas que não permitem abordagem leviana por causa das consequências. A saída do corpo e os fenômenos mediúnicos. São áreas que precisam de seriedade, responsabilidade, estudo, são coisas seríssimas, porque ao sair do corpo, a pessoa está lidando com o meio espiritual, com seres extrafísicos de várias procedências, aos quais ela vai ver, e se ela não souber interagir com isso, ela vai se complicar. E se tiver má intenção, vai atrair seres de baixa energia para perto. Então seria legal botar a cabeça no travesseiro e pensar que durante as horas de sono, o alto me ilumine, que eu possa ser guiado para experiências positivas, que melhorem meu caráter, né? Se eu puder ajudar alguém, legal. Se eu puder me ajudar, legal. Mas que eu estou deitando a cabeça no travesseiro e amanhã, quando eu acordar, que eu acorde um ser humano melhor, porque durante o sono eu tive uma experiência legal. Isto pode rolar também, Tati, num estado alterado de consciência. Às vezes a pessoa está meditando, o padrão de ondas cerebrais relaxa e o metabolismo cardiorrespiratório relaxa. Mas ela não está dormindo na horizontal, ela está sentada na vertical, num estado alternativo, alterado de consciência. A aura dilata e a pessoa pode se sentir saindo na meditação. Muitos relatos disso, né, na literatura do tema. A pessoa está sentada, parece que ela está caindo de lado, ela dá o tranco, né, quando está meditando. Pode acontecer durante um fenômeno mediúnico, por exemplo, que é diferente quando você está deitado e ocorre durante o sono, porque durante o sono as ondas cerebrais estão bem baixas e o padrão cardiorrespiratório está bem baixo. E a pessoa está na horizontal. Numa reunião mediúnica, a pessoa está sentada na área espírita ou em pé na área da Umbanda e as ondas cerebrais estão num estado alterado. Elas não estão lá no fundo como no sono. Então, 99% das experiências fora do corpo rolam durante o sono, porque é o período que a pessoa se permite mais horas de relaxamento. Vai sobrar um percentual de outras saídas durante meditação, estados anímicos ou mediúnicos, que aí são os outros relatos, mas a maioria é durante o sono. E um detalhe, Tati, a pessoa vai uma vez por semana ou duas numa reunião espiritual. Agora, deitar é toda noite a vida inteira. Então, qual é a melhor hora, o melhor momento para sair do corpo? Durante o sono, porque a pessoa já está ali, naquela condição que permite um relaxamento mais profundo. Mas aí precisa ler antes de deitar, movimentar alguma energia, se ela souber, para poder criar outras condições para não apenas dormir ou ter uma experiência inconsciente, para que o que ela induz na vigília possa acontecer depois, durante a saída. Legal, nossa, uma verdadeira aula sobre esse tema, hein? Vamos ver aqui, entraram mais perguntas. Aqui, a Fran perguntou, professor, você pode falar um pouco dos chakras dos ouvidos? Tem alguma coisa a ver com a mediunidade auditiva? Não, isso é um mito também. Para a gente escutar alguma coisa, Tati, a gente tem que ter algo produzindo ondas sonoras que se propagam pelo ar. O som se propaga pelo ar e a gente, então, capta o som. Pois bem, algo extrafísico não produz som, porque não está no plano físico. Não vibra ondas sonoras pelo ar. Então, fenômenos de audição psíquica ocorrem dentro da mente, não no canal auditivo. Então, dentre os chakras principais, o chakra frontal é a clarividência, pega a área da visão. O chakra da garganta, o chakra laríngeo, ele pega toda essa região aqui. Então, a audição psíquica, chamada clareaudiência, está sob a ação do chakra laríngeo, que controla toda a parte otorrinolaringológica, vamos chamar assim, menos a visão, que é o frontal, e o chakra coronário no alto da cabeça. Então, a clareaudiência é um fenômeno ligado ao chakra da garganta. Só que o chakra da garganta repercute na energia das orelhas. E nas orelhas nós temos
diversos pontos de acupuntura, Tati. Por isso a acupuntura auricular. As nossas orelhas são verdadeiras antenas energéticas, tá? Não estamos falando de ondas sonoras, estamos falando de ondas psíquicas. Então a captação de algo pode vir para a garganta e repercutir aqui. Ou entrar aqui e repercutir aqui. Não é audição, porque você não está ouvindo o som. Você escuta dentro da mente. Chama-se clareaudiência. Ah, legal, esclarecido, muito bom. Vamos ver, tem pessoas mandando perguntas aqui pela caixa de perguntas e tem os comentários também. Vamos ver se a gente consegue responder todas. Aqui, tenho facilidade em ter os sintomas projetivos, porém eu travo ou durmo. Como saber se obtive êxito? É o seguinte, sintomas projetivos, Tati, são sensações que as pessoas têm que antecedem uma saída do corpo. São muitas sensações, acordar e não conseguir se mexer, que é a paralisia do sono, a sensação de dilatação da aura, parecendo que o campo energético está estufando, vibrações indo e voltando internamente, que é o chamado estado vibracional, pulsação de energia nos chakras, ruídos intracranianos dentro da cabeça, não no conduto auditivo. Então, ela está experimentando alguns desses sintomas que são mais comuns do que se imagina. Só que, veja o que ela falou, que ela trava. Se ela trava, pode ser dois motivos. Medo, tá? Que não me parece ser o processo dela, e o segundo, que é mais provável, ansiedade. Porque a ansiedade também acelera o metabolismo. Então a pessoa acorda, está paralisada. Aí, o que ela deve fazer? Relaxar e pensar que ela está flutuando ou expandindo, serenamente. Aí vai ter uma saída. Mas aí a pessoa faz assim, Tati. Eu estou paralisado. Agora que eu vou ter minha primeira saída do corpo. Isso já é ansiedade, já acelerou tudo. Vai travar. E segundo, alguns acabam caindo no sono. Porque esses sintomas projetivos ocorrem com a pessoa num estado alterado, entre a vigília e o sono. Tá? Ela não está no sono, mas não está na vigília. Naquele limite, ela pode tanto despertar quanto cair no sono. Se ela não souber como lidar com calma, ou ela desperta ou cai no sono. E aí a experiência não rola. E se rolar, a tendência é que seja de forma inconsciente. Semiconsciente ou consciente. São vários níveis. E ela pode ter uma experiência e não estar lembrando na volta. Agora, são duas coisas que travam. Ou o medo ou a ansiedade, que me parece ser o caso dela. Eu lembro, faz igual uma criança e um cachorrinho. Relaxa, aceita a condição. Está paralisado? Está paralisado, tranquilo. A aura dilatou? Dilatou, é normal. Aceita a sensação e trabalha em cima dela com paciência e calma, porque senão vai travar o processo com certeza. Legal, muito bom. Vamos ver aqui. Aqui, eu não sei, professor, alguém perguntou assim, você poderia falar sobre a prática do estado vibracional para propiciar a saída do corpo? Não sei se isso não como o senhor já explicou. É o seguinte, eu fiz uma live, tem um mês, está lá no meu canal do YouTube, justamente sobre isso que ela está perguntando. 2 horas falando sobre isso, estado vibracional e as projeções. Entra no meu canal, que é Wagner Borges, no YouTube, dá uma olhadinha lá nas lives, na sessão de lives. Tem um mês e pouco ou 2 que eu fiz um especial só sobre isso, que ela está perguntando, porque não é uma resposta para dar em 2 minutos, precisa de um programa inteiro. E lá já tem um programa inteiro. É Wagner Borges no YouTube, dá uma olhadinha no tema das lives, está lá, estado vibracional, ela vai encontrar lá muita informação sobre isso. Legal, até porque não é algo superficial, né? Como o senhor falou, é uma coisa que precisa de bastante estudo, preparação, né? Então não dá para falar assim num bate-papo na hora do almoço, por exemplo. Porque muita gente fala de estado vibracional muito presa, às vezes, a uma área ou a outra. Eu fiz uma live dando visão de conjunto, porque o estado vibracional é conhecido em várias áreas, o que muda é a nomenclatura e a maneira de trabalhar. E ficou um mito de que para sair do corpo tem que fazer um estado vibracional. Não é verdade. Tem vários outros sintomas que podem rolar, mas aí tem gente que ficou siderada no estado vibracional e fala, como é que eu faço isso para sair do corpo? Em primeiro lugar, tira a ansiedade, tá? E simplesmente estuda isso de conjunto, não fica só numa abordagem
de um pesquisador ou de outro, para ter uma visão geral. Foi isso que eu fiz nessa live, Tati, que está bem clara, a pessoa vai poder pegar muita informação sobre isso nessa live. Que legal. E até aqui no livro, como o senhor já falou, né, que no final tem uma lista de links que a pessoa pode acessar para também ter outras fontes de conhecimento, né? E eu fiz o seguinte, Tati, eu botei 2 links no final, um link contendo livros publicados no Brasil em português e uma outra lista de livros internacionais em vários idiomas. Para que a pessoa... E o que eu fiz? Quando a pessoa entrar no link e entrar no endereço, eu deixei em vermelho os livros assim que eu indico para a pessoa iniciar esse tema e aprofundar. Autores sérios, para a pessoa não perder tempo, gastar dinheiro com obras assim, que toda área tem, livros sérios e outros nem tanto, para a pessoa buscar um estudo legal. Então eu indiquei em vermelho, dentro da bibliografia, tipo assim, esse livro aqui é importante, esse aqui, aí a pessoa tem um guia de leitura, mas a bibliografia de todas as áreas. É muito ruim uma bibliografia presa só com uma abordagem só e com livros só daquela área, porque vai ficar bitolado. Não, a bibliografia ela é vasta, aberta de todas as áreas para que a pessoa descubra, no meio disso tudo, qual é a melhor abordagem para ela. Que legal, muito bom. A Marisa pediu para o senhor falar um pouquinho sobre balonamento. Tá. Balonamento é o seguinte, existe uma sensação, Tati, em que a aura da gente dilata, ficando muito grande. Deixa eu dar um exemplo que eu sempre faço, porque é muito fácil de entender. Pessoas que trabalham aplicando energia com as mãos, exemplo, um reikiano, curador prânico, passista da área espírita ou da Umbanda, alguém que aplica o jorei, não importa a área. Curadores que aplicam energia com as mãos, frequentemente relatam o seguinte, Tati, eu estava passando energia, me deu uma sensação que minhas mãos ficaram grandes. O que está acontecendo? O fluxo da energia pelos chakras das mãos e das pontas dos dedos, na hora que passa, dilata a aura das mãos. Vai parecer que a pessoa está com 2 mãos enormes, só que as mãos físicas não aumentaram, a aura dilatou. Quando a pessoa está deitada, a aura dilata inteira, vai dar a sensação que o corpo dela está estufando, como se fosse um balão que está inflando. Então, os pesquisadores franceses deram o nome disso de ballonnement ou ballonnement, que é uma sensação de que a pessoa está tendo um balonamento, ficando igual um balão crescendo. É uma das sensações mais comuns que ocorre na saída do corpo. Agora, pode acontecer também de forma mediúnica. Um médium está numa reunião, um mentor espiritual chega e aplica energia nela. Esse fluxo de energia causa o balonamento no médium, que não seria igual àquele que a pessoa está deitada, causada pela queda das ondas cerebrais e do metabolismo. Enquanto que na sessão mediúnica a pessoa não está dormindo, ela está sentada e as ondas cerebrais em outro estado. Então, qualquer um sintoma, incluindo o balonnement, vai cair naquelas categorias. Ou ele é anímico, ou ele pode ser mediúnico, ou mesclando as duas coisas. Mas é um dos sintomas mais comuns, e nesse livro aí, O Viagem Espiritual, eu falo bastante sobre isso. Ah, legal. Aqui também alguém perguntou se todas as consciências têm amparadores. Sobre isso o senhor também fala no livro, né? No livro também tem. Existe um mito de que cada pessoa tem um amparador por causa da questão cristã, de que cada pessoa teria um anjo da guarda. Então, dentro de estudos espirituais, só trocou a figura do anjo por um amparador ou mentor. E todo mundo segue nessa vibe. Imagina, Tati, uma pessoa com má intenção, tá? Querendo uma saída do corpo por uma besteira ou com má intenção aqui, que amparador que ela vai ter? Ela vai ter uma entidade pesada, assediadora, que vai aproveitar do clima dela. Aí alguém fala, cadê o amparador? Semelhante atrai semelhante. Todos nós temos seres extrafísicos ligados a gente do período de antes da gente reencarnar, ou até de outra vida. A gente não lembra deles, mas eles dão cobertura espiritual durante o nosso processo encarnatório, do mesmo jeito que um professor pode te ajudar, um familiar pode te dar força para você vencer a sua prova. Todos têm uma cobertura espiritual de acordo com a sensibilidade e a sua energia, a sua sintonia. Acontece que quando uma pessoa está cheia de tranqueira, a aura dela fica cheia de formas mentais pesadas e ela fica impermeável à ação dos mentores. E aí entra entidades assediadoras para atrapalhar. Mas eu garanto, Tati, qualquer pessoa que estiver imbuída de pensamentos legais e de alguma coisa legal, vai ter seres espirituais conectados
na sintonia dela. Chame de mentores, amparadores, o que quer que seja. Nem sempre na saída do corpo a pessoa os verá, porque eles às vezes estão num plano sutil e a pessoa num plano mais denso. Mas há uma conexão. Para espacialmente encontrar, vai depender de várias condições. E onde isso é mais comum, Tati? Um médium de qualquer tradição já tem contato com esses mentores na vigília, durante o fenômeno mediúnico. Fica mais fácil ter o contato fora do corpo, porque já tem o contato na vigília. Então, nem sempre a pessoa vai perceber presenças espirituais, mas ela tem que confiar nessa lei de sintonia. Semelhante atrai semelhante. Se a pessoa tem defeito, e tem, todos nós temos, mas tem um monte de qualidade, está trabalhando em cima, confia mais nisso, de que seres espirituais vão dar uma força, não para o ego dela, mas para a evolução dela. Não é aquilo que ela quer, é o que a evolução dela pede. Quantas vezes, Tati, em saídas do corpo, eu perguntei algo a esses mentores ou amparadores, e aí eles falaram assim para mim, vai estudar. Não me deram a resposta, mas me deram alguma pista para eu procurar em cima daquele tema. O professor não pode ficar respondendo para o aluno toda hora. Ele vai estimular o aluno a estudar. Ele responde uma coisa ou outra, mas não criando dependência. Nós não podemos ter dependência nem de mentores, porque senão a gente cria um misticismo exacerbado em relação ao plano espiritual. Esses mentores são colaboradores evolutivos, amigos nossos de outras eras, professores da nossa consciência. No momento, a gente pode aprender e trabalhar, mas as decisões são as nossas, o caminho que a gente escolhe é o nosso, eles só dão uma força. Mas quem está encarnado aqui somos nós, e na saída do corpo eles podem se apresentar para diversas atividades. Sempre que a pessoa estiver voltada para algo positivo, fique tranquila, há mentores invisíveis conectados a ela. Maravilha! E com isso, alguém perguntou aqui se os mentores eles estão disponíveis o tempo todo ou se eles só interferem Não, se precisar. só interfere se precisar, Tati, porque eles também têm o que fazer dentro da evolução deles, não vai ficar colado. Imagina, Tati, você está ali almoçando, o teu mentor está te protegendo do quê? Você está ali, sei lá, fazendo alguma coisa do seu dia a dia, você não precisa de proteção. Interferência na hora que precisa. E isso mantendo sempre a questão do livre-arbítrio da pessoa. Tem coisa que a pessoa precisa passar, Tati. E se toda hora alguém interferir, como é que ela aprende? As pessoas aprendem errando também. Então, essa interferência, vamos dizer assim, ela é light, é invisível, sem se intrometer no livre-arbítrio da pessoa, sempre buscando a evolução dela. Muita gente busca mentores por uma via pessoal. Não faça isso. Uma vez, um dos mentores falou assim para mim, não pense em nós, pense em valores mais altos, expansão da consciência, amor, sabedoria e luz. E ele disse para mim, nós também estamos buscando esses objetivos. Se você busca a luz e nós buscamos a luz, nós nos encontramos no meio porque o objetivo é o mesmo. Não pense em nós, pense na luz. Então, o objetivo elevado é o que atrai seres espirituais elevados. Não adianta ficar pensando neles enquanto personagens ou personalidades extrafísicas. Eles existem, estão ali, mas eles não são deuses e não são divindades. São amigos nossos, às vezes de outra vida, ou do período antes dessa vida, e que dão uma forcinha. Mas viver é com a gente porque é a gente que reencarnou. E a gente escolheu vir aqui nessa vida, né? Então, se Sim. agora a gente está aqui, né? Que E legal. agora já era. A saída é a morte, não tem, não Agora tem já jeito. era. Então, já que tá aqui, vamos até o final e vamos tentar fazer o melhor possível, mesmo sabendo que aqui é complicado. Vai voltar com a experiência do que a gente viveu aqui. Eu sempre falo, quando a gente entrou, a gente era de um jeito. Quando a gente sair na morte, a gente precisa estar melhor um pouquinho para poder valorizar a experiência cá embaixo. Verdade, nossa, muito bom, professor, uma verdadeira aula. As perguntas aqui estão bombando, como a gente fala. Deixa eu ver aqui. Muitas pessoas elogiando, né? Dizendo o quanto é bom ouvir o senhor. Deixa eu ver aqui, tinha entrado uma pergunta. Aqui. Alguém perguntou:
Professor, é possível abrir os chakras em uma encarnação ou isso já vem de um longo caminho? Não, é possível sim. Os chakras são os centros energéticos do campo energético da aura humana, né? Então, muitos que estão assistindo a gente estudam chakras. É uma das minhas especialidades também. É claro que para alguém que já mexeu com isso antes, já vem com esse potencial mais ou menos azeitado. Então, qualquer coisinha facilita esse despertar. Agora, potencial é potencial. De repente, pega alguém que não mexeu com isso antes, está mexendo agora, mas ela é disciplinada, ela é dedicada e põe amor e consciência naquilo, ela pode superar o outro que às vezes tem facilidade e não faz nada com aquilo. Então, tudo isso é muito relativo. A técnica de abrir os chakras é pulsação de luz em cada chakra, mas não tem como a gente ensinar isso numa live. O ideal seria as pessoas primeiro estudar o que são chakras, que estão conectados com o sistema endócrino. Cada chakra principal tem conexão com uma glândula endócrina, os 7 principais. Os outros secundários, como mãos, pés, joelhos, baço, fígado, também precisam ser estudados e estudar bioenergias para entender como funciona a expansão da aura e a expansão dos chakras. Primeiro ponto, primeiro estuda o que são chakras, para saber o que está fazendo, né? E existem muitas práticas de chakras muitos séculos antes na área do yoga. Dentro da prática do yoga, Tati, há milhares de anos foram desenvolvidos pequenos mantras de ativação dos chakras, que no yoga são chamados de bijas mantras. Era um pequeno mantra que a pessoa poderia fazer de 2 maneiras, ou verbalizado enquanto concentrava naquela área, ou mentalizado dentro do chakra sem vocalizar. Então, para o chakra da base da coluna, o bija mantra era LAM, quer dizer, já está transliterado do sânscrito para caracteres latinos, LAM. O bija mantra do chakra do baixo ventre, VAM. O bija mantra do chakra umbilical, RAM. Bija mantra do chakra cardíaco, YAM. Bija mantra do laríngeo, RAM. Bija mantra do frontal, OM. E o chakra coronário, você tão avançado e ser o único que está aberto para cima, na direção da expansão da consciência para o infinito, ele não tem bija mantra. Então, muita gente repete o OM daqui e ali, ou cria-se algum mantra naquela linha para isso. Então, técnicas de ativação de chakras via bijas mantras já existem há milhares de anos, mas eram passadas de mestre para discípulo. Hoje não, esses temas estão muito abertos. Existem técnicas bioenergéticas de desenvolvimento dos chakras, ou seja, tem que estudar o tema de forma grande. O livro que eu oriento é o Teoria dos Chakras, da editora Pensamento, do autor Hiroshi Motoyama. Muito legal. Até alguém aqui nos comentários já colocou também, um dos melhores é a Teoria dos Chakras. Muito legal. Aqui mais pessoas comentando, fazendo perguntas. Tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu encontro. Que era... Tati, eu fiz no ano passado no meu canal uma série sobre chakras, com 11 lives sobre chakras. Está lá no meu canal do YouTube. São 11 programas sobre chakras. As pessoas podem estudar, aprofundar lá bastante. Ai, que legal. Ó, já fica a dica, né, para todo mundo que está interessado, porque, na verdade, né, professor, é um tema muito amplo. A gente começa a falar sobre as viagens espirituais, mas vai abrindo um leque, né, de outros conhecimentos. Sim. Porque esse tema ele acaba se correlacionando com outras áreas, né? Então, por exemplo, quem estuda saídas do corpo, é muito bom estudar os chakras. Quem estuda os chakras seria bom estudar a saída do corpo. Agora, a saída do corpo, como eu falei, pode ser anímica ou mediúnica. Então, estudos para quem mexe com a mediunidade vão se correlacionar com a saída do corpo. Para quem mexe com a parte anímica, vai se correlacionar com os chakras. Quem mexe com a saída do corpo vai começar a pensar na questão da imortalidade da consciência, porque vê pessoas do lado de lá que já passaram daqui para lá, e ela vê o corpo dela sem ela estar dentro. Então, é um tema que abre um leque de pensamentos e questionamentos que obriga a pessoa a ir para frente. Essa é uma área libertária. Se a pessoa quiser trabalhar nisso com seriedade, aprofundar, ela corta um monte de tranqueira de dentro dela mesma, porque ela começa a vislumbrar algumas coisas de forma direta. E o principal, Tati, perde-se o medo da morte. Né? No sentido, a ideia da morte, você já não luta com isso, você sabe que isso é do jogo. Você aceita, não é que você gosta ou desgosta. Existe aquilo, como existe a respiração, como existe as necessidades do corpo, existe o falecimento do corpo.
O importante é o nível de consciência que você tira nessa saída. Ela ajuda você a lidar com a perspectiva da temporalidade da nossa passagem pela Terra. Nenhum de nós vai ficar aqui para sempre. É bom estudar essas coisas antes que aconteça, para que a gente saiba, inclusive, como lidar. Eu não estou falando que tem que gostar, o que não tem que ter saudade, eu estou falando de administrar a ideia. Porque se é obrigado a ir embora um dia, e nossos entes queridos vão, estuda isso para saber como lidar. Não significa que você quer que alguém vá ou que você queira ir. Significa que você entende o processo. Eu posso não gostar de frio. O frio existe, independente se eu gosto ou não. Eu que trato de arranjar um agasalho. A morte é a mesma coisa. Então, a saída do corpo joga a pessoa viva, enquanto está encarnada, do lado de lá. E ela volta. E aí muda completamente a maneira dela de ver as coisas. E o segundo ponto, muito importante, ela descobre que ela não é apenas o corpo humano, ela é um ser sideral, um ser de luz, oriundo da mesma causa primária de todos e que temporariamente encaixou num corpo. A pessoa percebe que ela já estava viva antes de nascer e que ela então entrou no corpo. Um dia, quando o corpo cai, ela continua viva do lado de lá. Ou seja, ela não nasce nem morre, ela entra e sai dos corpos ao longo da evolução. Essa certeza, se a pessoa tiver, ela não tem como transferir para o outro, mas ela se torna segura com isso e essa segurança aparece no que ela fala, no que ela pensa e na maneira dela ver. A saída do corpo ela pode ampliar se a pessoa aprofundar. Porque, como eu falei, tem gente que até pode ter uma experiência, mas de forma leviana não vai haver aprofundamento nenhum e na vigília ela vai continuar cheia de tranqueira como sempre. Nossa, muito bom. Nossa, uma verdadeira aula, assim. E isso faz a gente pensar na questão do apego, né? Quando a gente tem essa consciência e a gente se abre para isso, a gente consegue se livrar do apego desse corpo que é só físico, né? É só um Exatamente. veículo. E sendo que o apego também pode ser um condicionamento biológico, porque todo organismo físico tem medo de morrer, é o instinto de sobrevivência. Então, só o fato de lembrar da morte, a pessoa já trava. É uma reação fisiológica, que é o medo de morrer que está nas células, né? Quando a gente está encarnado, qualquer perigo, a adrenalina dispara, é a autodefesa do corpo. Então, o medo de morrer, ele é intrínseco ao corpo. Agora, o medo da morte é uma ideia, Tati. Está na mente, não está no corpo. Quando eu digo que se quebra o medo, é o da morte como conceito, não significando que a pessoa vai botar a cabeça na linha do trem, porque não tem medo da morte. Não é isso. É a ideia da morte não me assusta, porque eu sei que tudo que está aqui vai. Eu posso gostar ou não gostar disso. Vai rolar. Como eu posso gostar ou não gostar de frio e vai rolar. E vai rolar com quem eu gosto e com quem eu não gosto. Isto é do jogo. Se a gente não aceitar essa ideia, tá? A gente vai sofrer muito. E aceitar a ideia da mortalidade não significa que você não queira viver, porque a gente está aqui para viver e aprender, senão não teria que vir para cá. E é muito importante, Tati, falar o seguinte, uma árvore só cresce para cima se ela estiver bem enraizada. Então, qualquer pessoa que queira uma evolução espiritual precisa estar equilibrada no plano físico. Não é fuga da vida, é equilibrar-se aqui. Tá? A gente tem que valorizar a vida carnal que a gente está vivendo, os entes queridos em volta, os amigos, sabe, um dia de sol, uma flor que se abre, uma música que a gente gosta, um poema que a gente admira, sabe, um médico que está ralando agora no SUS aí e ajudando um monte de gente, um doutor da lei que está ajudando alguém, um bombeiro que está salvando. Nós temos que valorizar outras pessoas que fazem coisas legais aqui e valorizar a oportunidade. Agora, na hora que a gente sair do corpo, o corpo ficou e a realidade é outra. Isso é inevitável. Então, a ideia disso não tem nada a ver com apego ou desapego. É discernimento. Faz parte do jogo. Agora, o nosso apego com o corpo, ele pode ser até biológico, mas algumas vezes ele é mental, estimulado por alguém, ou por doutrina, ou por gente cética, ou pelo materialismo vigente, que acaba criando a ideia do nada dentro da consciência. E a gente tem que combater isso, porque a consciência não é só o corpo humano, matéria e energia condensada, tem uma série de coisas, né? E a gente, nessa área, vai nem descobrindo, redescobrindo isso. E na questão da perda de um familiar, dói, as pessoas vão sentir falta, é normal. Esse estudo permite administrar essa dor de outra maneira, com consciência, tá? Com amor, porque sem amor também não dá. E às vezes tem gente que fala assim, mas você não tem empatia? Tem empatia por todo mundo, né? E tanto que a gente trabalha para ajudar os outros de várias maneiras. Agora,
empatia não tem nada a ver com negação da realidade. Nós vamos embora, por vários fatores. Então é bom entender isso e, enquanto a gente estiver aqui, fazer o melhor. Eventualmente, lá na frente, rola algo. Vamos lidar com isso de forma adulta, consciente, que tem nada a ver com amor ou desamor. Simplesmente eu lido com o frio que está fazendo aqui hoje, não tem a ver com empatia ou não. Está frio, eu vou botar um agasalho. Conclusão, tem morte. Coloca o agasalho do discernimento na consciência e no coração para poder lidar com isso. Que legal, nossa. Tô impactada, assim. Adorei, tô adorando a nossa conversa. Infelizmente, eu olhei aqui, já é quase 1 hora, né? Passou voando esse tempo. E assim, tem muitas pessoas ainda que entraram depois, que estão fazendo muitas perguntas ainda. E assim, como o nosso tempo de live já está se encerrando, eu gostaria, de em primeiro lugar, de pedir desculpas, né, para quem não teve a sua pergunta atendida. E gostaria de perguntar, professor, se o senhor aceitaria que as pessoas nos enviem as perguntas depois, para ver se o senhor consegue ir respondendo alguma coisa depois pelo Instagram, já que dentro do período da live não foi possível. Tati, o que a gente pode fazer é marcar uma outra live daqui a um tempo, você guarda as perguntas, porque é o seguinte, eu já recebo muita pergunta lá no canal, por e-mail, e os meus alunos, são centenas por semana, me perguntam um monte de coisa, eu não dou conta. Então, o melhor, guarda as perguntas, e aí a gente combina uma outra live de pergunta e resposta, parte 2. Aí a gente combina a data um pouquinho para frente, e aí o pessoal vai ser atendido do mesmo jeito, tá? Tá bom, combinado. Então, pessoal, quem não conseguiu ter a sua pergunta respondida hoje aqui na live, manda um direct depois pra gente, porque às vezes depois, no momento da live, a gente, né? Então, manda hoje a pergunta pra gente, a gente vai salvar todas e a gente vai marcar em breve uma nova live com o professor Wagner, e daí a sua pergunta vai ser respondida. E até lá, né, professor, as pessoas podem começar com a leitura dos seus livros, que também já ajuda bastante, né? O senhor já colocou muito conhecimento ali dentro dos seus livros. Mostra o outro também, Tati. Vou mostrar aqui, falando o de outro eu fiz para... sobre a questão da imortalidade da consciência, né? É um livro que tem ajudado muita gente também. Que legal. Pessoal, vou mostrar um pouquinho os livros para quem ainda não conhece. Olha só, o Viagem Espiritual, ele é repleto, deixa eu pegar aqui, ó, ele é repleto de ilustrações que ajudam a entender todas as explicações que o professor Wagner vai dando ao longo do texto. Então, é um livro realmente, assim, bem completo, que já explica muitas coisas, né? Para quem está começando nesse meio e quer entender como que funcionam as viagens espirituais. E o Falando de Vida Após a Morte, olha que capa leve, bonita, né? Para falar de um tema tão sério, mas ficou uma capa belíssima. Ele também é um livro lindo que aborda esse tema também de uma forma leve, de uma forma fluida, né? Então, são 2 livros maravilhosos e esses são os livros da nossa oferta de hoje. Quem nos acompanha sabe, né, que nós temos sempre no final das lives ofertas especiais e hoje, professor, olha só, esses 2 livros normalmente eles custariam R$ 114,80, os 2 juntos, né? E mais uns R$ 20 de frete aqui dentro do Brasil, o que daria R$ 134,80. Hoje, para valorizar quem está nos prestigiando aqui na live, a gente conseguiu fazer os 2 livros juntos por R$ 79,90. Então, de 134 por apenas R$ 79,90, com o frete grátis, gente. Isso dá 40% de desconto. Então, que legal. Legal, né? Que bacana, uma promoção muito, muito boa, hein, Tati? Muito boa, né? Justamente para incentivar cada vez mais pessoas a buscarem esse tema, buscarem esse conhecimento que o senhor colocou de forma tão belíssima e tão importante nesses livros, para colaborar com esse conhecimento, né? Então, pessoal, o link para vocês adquirirem esses livros hoje com essa oferta de R$ 79,90 com frete grátis
é o seguinte: www.luzdaserra.com.br/viagem espiritual. Quem quiser digitar no navegador, né, luzdaserra.com.br/viagem espiritual. E esse link a gente também vai colocar no link da bio, nos stories e também na descrição aqui da live que vai ficar salva. Então vocês encontram depois. Lembrando que essa promoção é válida para os livros físicos, vocês vão receber os livros físicos na casa de vocês e somente válida para o Brasil essa promoção, certo? Então, muito bem. Professor Wagner, quero te agradecer novamente pela parceria, por ter aceito o nosso convite, por já ter se colocado à disposição para uma próxima live. Foi um prazer. E gostaria de ouvir o senhor agora para encerrar uma mensagem final. Tati, obrigada aí pela live, por você também fazer perguntas legais e tá dentro dessa vibe do tema, é muito legal. Pessoal, estudem isso aí com seriedade, com responsabilidade e ao mesmo tempo com alegria, com bom humor e não percam o pé no chão por causa de algo espiritual. Espiritualidade não é fuga para o lado de lá. É o valor que a gente tem dentro da consciência, seja dentro ou fora do corpo. Nós precisamos arranjar um jeito de ser mais felizes, dentro e fora do corpo. Uma coisa leva a outra, tá bom? Ah, legal. Gratidão, professor. Gratidão a todos Tchau, que nos acompanharam.